Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 9. A Toca de Laracna. Podia de fato ser dia, como Gollum dissera, mas os hobbits pouca diferença conseguiam ver, a não ser que, talvez, o céu pesado lá em cima estivesse menos totalmente negro, mas como um grande teto de fumaça. Enquanto isso, em vez da treva da noite profunda que ainda se demorava nas frestas e nos buracos, uma sombra cinzenta e embaçada envolvia um mundo pedregoso à volta deles. Prosseguiram com Gollum à frente, e os hobbits, agora lado a lado, subindo a longa ravina entre as pilastras e colunas de rochas dilaceradas e gastas pelo tempo, que se erguiam de ambos os lados como enormes estátuas disformes. Não havia ruído. Um pouco mais à frente, a uma milha talvez, havia uma grande muralha cinzenta, uma última massa imensa e erguida de rocha da montanha. Surgia mais escura e se levantava continuamente à medida que se aproximava, até se destacar no alto, acima deles, bloqueando a visão de tudo o que havia além. Uma funda sombra se estendia diante do seu sopé. Sam farejou o ar. Esse cheiro, disse ele, está ficando cada vez mais forte. Logo estavam sobre a sombra e ali, no meio dela, viram a boca de uma caverna. Este é o caminho para entrar, comentou Gollum baixinho. Esta é a entrada do túnel. Não disse o nome dele. Torek Ungol, a Toca de Laracna. Saía dele um fedor que não era o odor doentio de decomposição dos prados de Morgul, e sim um cheiro podre, como se imundícies inomináveis estivessem amontoadas e acumuladas no escuro lá dentro. Este é o único caminho, Sméagol? Indagou Frodo. Sim, sim, respondeu ele. Sim, precisamos ir por este caminho agora. Quer dizer que você já atravessou esse buraco? Perguntou o Sam. Mas quem sabe você não se importe com cheiros ruins. Os olhos de Gollum rebrilharam. Ele não sabe com o que se importa, sabe, precioso? Não, não sabe. Mas Sméagol consegue aguentar coisas. Sim, ele atravessou. Ah, sim, atravessou tudo. É o único caminho. E o que faz o cheiro, me pergunto, disse Sam. É como... Bem, eu não gostaria de dizer. Algum buraco bestial dos orcs, garanto, com uma centena de anos de imundície deles lá dentro. Bem, disse Frodo. Com ou sem orcs, se é o único caminho, temos que tomá-lo. Inspirando fundo, eles entraram. Após alguns passos, encontraram-se em uma escuridão total e impenetrável. Frodo e Sam não tinham experimentado tal treva desde as passagens sem luz de Moria, e ali, caso isso fosse possível, ela era mais profunda e densa. Acolá houvera ar soprando e ecos e uma sensação de espaço. Ali o ar era imóvel, estagnado e pesado, e o som morria de imediato. Caminhavam como se estivessem um vapor negro produzido pela própria e verdadeira escuridão que, ao ser respirada, trazia cegueira não só aos olhos, mas também à mente, de modo que até a lembrança das cores, das formas e de toda a luz se desfazia no pensamento. A noite sempre fora e sempre seria. A noite era tudo. Mas por certo tempo ainda podiam sentir, e na verdade as sensações de seus pés e dedos pareciam ampliadas no começo, de modo quase doloroso. Para sua surpresa, as paredes davam a sensação de lisura, e o chão,
exceto por um degrau vez por outra, era reto e plano, subindo sempre com o mesmo aclive pronunciado. O túnel era alto e largo, tão largo que apesar de os hobbits andarem lado a lado, só tocando as paredes laterais com as mãos estendidas, estavam separados, isolados na escuridão. Gollum entrara primeiro e parecia estar só alguns passos à frente. Enquanto ainda conseguiam prestar atenção a tais coisas, eles ouviam a respiração dele, chiando e ofegando bem à frente deles. Mas, algum tempo depois, seus sentidos se embotaram. Tanto o tato como a audição pareceram entorpecer-se, e seguiam em frente, tateando, andando, avante e avante, mormente pela força de vontade com que havia entrado, a vontade de atravessar e o desejo de chegar, enfim, ao alto portão do outro lado. Antes de terem ido muito longe, quem sabe, mas o tempo e a distância logo se tornaram incalculáveis para ele. Sam, sentindo a parede à direita, deu-se conta de que havia uma abertura lateral. Por um momento percebeu um leve sopro de um ar menos pesado, e depois eles seguiram em frente. Tem mais de uma passagem aqui, sussurrou ele com esforço. Parecia difícil forçar a respiração a produzir algum som. E o lugar mais com cara de orc que pode existir. Após isso, primeiro ele à direita e depois Frodo à esquerda, passaram por 3 ou 4 aberturas da mesma espécie, algumas mais largas e outras menores, mas até ali não havia dúvida do caminho principal, pois este era reto e não fazia curvas, e ainda subia constantemente. Mas que comprimento tinha? Quanto mais daquilo teriam de suportar, ou poderiam suportar? A falta de fôlego aumentava à medida que subiam, e agora, na treva cega, muitas vezes pareciam sentir alguma resistência mais espessa que o ar fétido. Enquanto avançavam à força, sentiam coisas que lhes roçavam a cabeça ou as mãos. Longos tentáculos ou talvez vegetação pendente. Não conseguiam dizer o que era. E o fedor aumentava sempre. Aumentou até quase que lhes pareceu que aquele odor era a única sensação nítida que lhes restava e que era para atormentá-los. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quantas haviam passado naquele buraco sem luz? Horas, dias, semanas, e assim. Frodo deixou a borda do túnel e se encolheu na direção de Frodo. E suas mãos se encontraram e se apertaram, e assim juntos foram avançando. Por fim, Frodo, apalpando a parede da esquerda, de repente chegou a uma lacuna. Quase caiu de lado no vazio. Ali havia uma abertura na rocha, muito mais larga que qualquer outra pela qual já tinham passado. E por ela vinha um odor tão podre e uma sensação de malícia ardilosa tão intensa que Frodo cambaleou. E naquele momento também sanguinou e caiu para a frente. Afastando-se ao mesmo tempo o enjoo e o medo, Frodo agarrou a mão de Sam. Levante-se, disse ele com a respiração rouca, sem voz. Tudo vem daqui, o fedor e o perigo. Vamos lá, depressa. Reunindo a força e a decisão que lhes restavam, ele puxou Sam até este ficar de pé e obrigou seus próprios membros a se movimentarem. Sam tropeçou ao lado dele. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 6 passos, enfim. Quem sabe tivessem passado pela pavorosa abertura invisível, mas, fosse assim ou não, era de repente mais fácil mover-se, como se alguma vontade hostil se tivesse largado por um momento. Avançaram com dificuldade, ainda de mãos dadas. Mas quase imediatamente chegaram a uma nova dificuldade. O túnel se bifurcava, ou algo assim parecia, e no escuro não conseguia saber qual era o caminho mais largo, ou qual se desviava menos da linha reta. Qual haveriam de tomar, o esquerdo ou o direito? Nada sabiam que os pudesse guiar, mas uma decisão errada seria quase certamente fatal. Por onde foi Gollum? Ofegou Sam. E por que ele não esperou? Sméagol! Disse Frodo, tentando chamá-lo. Sméagol!
Mas sua voz era um grasnido e o nome se perdeu abafado quase no momento em que lhe escapou dos lábios. Não houve resposta, nem eco, nem mesmo um tremor do ar. Desta vez imagino que ele foi embora mesmo, murmurou Sam. Acho que aqui é exatamente onde ele pretendia nos trazer. Gollum, se alguma vez eu puser as mãos em você outra vez, você vai se arrepender. Logo depois, apalpando e andando às tontas no escuro, descobriram que a abertura da esquerda estava bloqueada. Ou era um corredor sem saída, ou então uma grande pedra caíra na passagem. Não pode ser este o caminho, sussurrou Frodo. Certo ou errado, temos de tomar o outro. E depressa, disse Sam, ofegante. Tem coisa pior que Gollum por aí. Consigo sentir alguma coisa olhando para nós. Não haviam avançado mais que algumas jardas quando, de trás deles, veio um som assustador e horrível no pesado silêncio abafado. Um ruído gorgolejante, borbulhante e um longo chiado venenoso. Viraram-se de súbito, mas nada podia ser visto. Ficaram parados imóveis como pedras, de olhos arregalados, esperando por não sabiam o quê. É uma armadilha! Exclamou Sam, e pôs a mão no punho da espada. E, ao fazê-lo, pensou na treva do morro tumular de onde ela viera. Queria que o velho Tom estivesse perto de nós agora, pensou. Em seguida, enquanto estava ali parado, com a escuridão à volta e um negrume de desespero e ira no coração, pareceu-lhe que viu uma luz. Uma luz em sua mente, quase insuportavelmente intensa no começo, como um raio de sol nos olhos de quem passou muito tempo oculto em um poço sem janelas. Então a luz se tornou cor. Verde, ouro, prata, branco. Bem longe, como se fosse uma pequena figura desenhada por dedos élficos, ele viu a senhora Galadriel, de pé na relva de Lórien, e tinha as dádivas nas mãos. E tu, portador do anel, ouviu-a dizendo, remota, porém nítida. Para ti preparei isto. O chiado borbulhante aproximou-se e ouviu-se um rangido como de algum grande ser articulado que se movia no escuro com um lento propósito. Diante dele vinha um cheiro desagradável. Patrão, patrão! Exclamou Sam, e vida e urgência lhe voltaram a voz. A dádiva da senhora! O cristal de estrela! Ela disse que ele seria uma luz nos lugares escuros. O cristal de estrela! O cristal de estrela? Murmurou Frodo, como alguém que responde do fundo do sono, mal compreendendo. Ora, sim. Por que me esqueci dele? Uma luz quando todas as outras luzes se apagam. E agora, na verdade, só a luz pode nos ajudar. Lentamente levou a mão ao peito e lentamente segurou no alto o frasco de Galadriel. Por um momento ele rebrilhou, débil como uma estrela que nasce, lutando nas pesadas névoas terrenas. E depois, à medida que seu poder aumentava e a esperança crescia na mente de Frodo, ele começou a queimar e se inflamou em uma chama de prata, um diminuto coração de luz cegante, como se o próprio Earendil tivesse descido das altas trilhas do ocaso com a última Silmaril na testa. A escuridão cedeu diante dele, até que ele pareceu brilhar no centro de um globo de cristal aéreo, e a mão que o segurava cintilava com um fogo branco. Frodo fitou admirado aquela maravilhosa dádiva que carregara por tanto tempo, sem imaginar seu pleno valor e poderio. Raras vezes lembrava-se dela na estrada antes de chegarem ao Vale Morgul, e jamais a usara por medo de sua luz reveladora. Aia, Earendil, Elendil, Ancálima! Exclamou ele, e não sabia o que dissera, pois parecia que outra voz falava através da sua, nítida, inabalada pelo ar fétido da cova. Mas há outras potências na Terra-média, poderes da noite, e são antigos e fortes. E ela, a que caminhava na treva, ouvira os elfos pronunciando aquela exclamação muito atrás, nas profundas do tempo, e ela não lhe dera atenção, e agora
não a atemorizava. Enquanto Frodo falava, sentiu uma grande malevolência que se curvava sobre ele em um olhar mortífero que o examinava. Pouco adiante no túnel, entre eles e a abertura onde haviam titubeado e tropeçado, ele se deu conta de olhos que se tornavam visíveis. 2 grandes feixes de olhos com muitas janelas. Estava desmascarada, por fim, a ameaça que chegava. A radiância do cristal de estrelas se refratava e refletia suas milhares de facetas, mas por trás do brilho de um fogo pálido e mortal começava a luzir continuamente no interior. Uma chama alimentada em algum fundo poço de pensamento maligno. Eram olhos monstruosos e abomináveis, bestiais e, no entanto, repletos de propósito e deleite hediondo, olhando com satisfação a sua presa, apanhada além de qualquer esperança de fuga. Frodo e Sam, pasmos de horror, começaram a recuar lentamente, com a visão fascinada pelo pavoroso contemplar daqueles olhos malignos. Mas, à medida que recuavam, os olhos avançavam. A mão de Frodo hesitou e lentamente o frasco pendeu. Então, de repente, libertados do encanto de dominação para correrem por alguns momentos em baldado pânico, para a diversão dos olhos, ambos se viraram e fugiram juntos. Mas, enquanto corriam, Frodo se voltou para trás e viu, aterrado, que os olhos imediatamente vieram saltando atrás deles. O odor da morte parecia uma nuvem em torno dele. Pare, pare! Exclamou desesperado. Não adianta correr. Lentamente, os olhos se esgueiraram mais para perto. Galadriel, chamou ele e, reunindo coragem, ergueu o frasco uma vez mais. Os olhos pararam. Por um momento, a visão dele se relaxou como se um vislumbre de dúvida os perturbasse. Então, o coração de Frodo se inflamou dentro dele, e, sem pensar o que fazia, se era loucura, ou desespero ou coragem, tomou o frasco na mão esquerda e com a direita sacou a espada. Ferroada reluziu, e a afiada lâmina élfica rebrilhou na luz prateada, mas em suas bordas bruxuleou um fogo azul. Então, segurando a estrela no alto e a espada luzente diante de si, Frodo, hobbit do condado, caminhou firme ao encontro dos olhos. Eles titubearam. A dúvida os acometeu quando a luz se aproximou. Minguaram um por um e lentamente recuaram. Jamais um brilho tão mortal os afligira antes. Do sol e da lua e das estrelas tinham ficado a salvo no subterrâneo, mas agora uma estrela descera para o interior da própria terra. Ela ainda se aproximava, e os olhos começaram a se acovardar. Um a um, apagaram-se todos. Deram a volta, e um grande volume, além do alcance da luz, soergueu sua enorme sombra diante deles. Haviam desaparecido. Patrão, patrão! Exclamou Sam. Estava logo atrás, com a própria espada desembainhada e pronta. Estrelas e glórias! Mas os elfos fariam uma canção sobre isso se ouvissem falar a respeito, e que eu possa viver para contar a eles e ouvi-los cantando. Mas não vá em frente, patrão. Não desça desse covil. Agora é a nossa única chance. Agora vamos sair deste buraco imundo. E assim deram a volta mais uma vez, primeiro caminhando e depois correndo, pois à medida que avançavam, o chão do túnel subia íngreme, e com cada passo erguiam-se mais acima dos fedores da toca invisível, e a força retornava aos membros e ao coração. Mas o ódio da vigia ainda estava emboscado atrás deles, talvez cego por alguns instantes, mas invicto, ainda tensionando morte. E então veio uma corrente de ar ao encontro deles, fria e esparsa. A abertura, o fim do túnel, estava finalmente à frente deles. Ofegantes, ansiando por um lugar descoberto, jogaram-se para a frente e então cambalearam aturdidos, tombando para trás. A saída estava bloqueada por alguma barreira, mas não de pedra. Parecia mole e cedia um tanto, e contudo era forte e impenetrável. O ar infiltrava-se por ela, mas nenhum lampejo de luz. Mais uma vez investiram contra ela e foram lançados de volta.
Segurando o frasco no alto, Frodo olhou e viu diante de si algo cinzento que a radiância do cristal de estrela não penetrava nem iluminava, como se fosse uma sombra que, não sendo lançada pela luz, a luz não podia dissipar. Toda a largura e a altura do túnel fora fiada uma vasta teia, organizada como a teia de uma aranha enorme, porém de tessitura muito mais densa e muito maior. E cada fio era da espessura de uma corda. Sam riu de modo soturno. Teias de aranha, disse ele. É só isso? Teias de aranha. Mas que aranha! Vamos atacá-las, vamos derrubá-las. Em fúria, acometeu-as com a espada, mas o fio que atingiu não se partiu. Cedeu um pouco e depois ressaltou como uma corda de arco que fosse puxada, desviando a lâmina e lançando para o alto a espada e o braço. 3 vezes Sam golpeou com toda a força, e por fim um único filamento dentre todos os filamentos incontáveis se partiu e se retorceu, enrolando-se e chicoteando pelo ar. Uma extremidade açoitou a mão de Sam, e ele gritou de dor, saltando para trás e passando a mão diante da boca. Vai levar dias para desimpedir a estrada desse jeito, disse ele. O que se há de fazer? Aqueles olhos voltaram? Não, não dá para vê-los, respondeu Frodo. Mas ainda sinto que estão olhando para mim ou pensando em mim. Quem sabe fazendo algum outro plano. Se esta luz fosse abaixada ou se apagasse, eles voltariam depressa. Apanhados no fim, comentou Sam amargamente, com a raiva voltando a se erguer acima da exaustão e do desespero. Mosquitos numa rede. Que a maldição de Faramir morda aquele Gollum e morda depressa. Isso não nos ajudaria agora, disse Frodo. Vamos, vejamos o que Ferroada pode fazer. É uma lâmina élfica. Houve teias de horror nas escuras ravinas de Beleriand, onde foi forjada. Mas você terá de ser o vigia e repelir os olhos. Aqui, pegue o cristal de estrela, não tenha medo. Erga-o e observe. Então Frodo se aproximou da grande teia cinzenta e a golpeou com um movimento amplo e curvo, passando depressa o gume afiado por uma escada de cordas estendidas, uma perto das outras, e saltando imediatamente para trás. A lâmina de brilho azulado passou através delas como uma foice pelo capim, e saltaram e se retorceram, depois penderam soltas. Abriu-se um grande rasgão. Desferiu golpe após golpe, até finalmente toda a teia ao seu alcance estar despedaçada, e a porção superior vacilou e balançou como um véu solto ao vento que entrava. A armadilha estava vencida. Vamos! Exclamou Frodo. Avante! Avante! Uma alegria selvagem diante de sua fuga da própria boca do desespero preencheu-lhe a mente de súbito. Sua cabeça rodava como após um gole de vinho potente. Saltou para fora, gritando enquanto avançava. Aquela terra escura parecia iluminada aos seus olhos que tinham passado pelo covil da noite. As grandes fumaças haviam se erguido e ficado mais esparsas, e passavam as últimas horas de um dia sombrio. O lampejo rubro de Mordor se desfizera em uma treva tristonha. No entanto, pareceu a Frodo contemplar uma manhã de esperança súbita. Quase chegara ao alto da muralha, só um pouco mais alto agora. A fenda, Cirith Ungol, estava à sua frente, um corte indistinto na crista negra, e os cornos de rocha toldavam o céu de ambos os lados. Uma curta corrida, um percurso de arranque, e ele a atravessaria. O passo, Sam! Exclamou, sem se importar com a estridência de sua voz que, libertada dos ares sufocantes do túnel, já ressoava aguda e impetuosa. O passo! Corra, corra e vamos atravessar! Atravessar antes que alguém consiga deter-nos! Sam seguiu mais depressa que conseguia impelir as pernas, mas, por muito que se alegrasse de estar livre, estava inseguro, e ao correr ficou espiando para trás, para o arco escuro do túnel, receando ver olhos ou um vulto além da sua imaginação em seu encalço. Pouco ele e seu patrão sabiam da manha de Laracna. Ela tinha muitas saídas de sua toca.
Ali habitara durante eras um ser maligno em forma de aranha, da mesma espécie que vivera outrora na terra dos elfos no oeste, que está agora sob o mar, como as que Beren combateu nas montanhas de terror em Doriath. Chegando assim até Lúthien na verde clareira, entre as cicutas ao luar, muito tempo atrás. Nenhuma história conta como Laracna chegara até ali, fugindo da ruína, pois dos anos sombrios vieram poucas histórias. Mas ainda estava lá, ela que ali estivera antes de Sauron e antes da primeira pedra de Barad-dûr, e não servia a ninguém senão a si mesma, bebendo o sangue dos elfos e dos homens, inchada e obesa com a infinda ruminação em seus banquetes, tecendo teias de sombra, pois todos os seres vivos eram seu alimento, e seu vômito era a treva. Por toda parte sua ninhada menor, bastardos dos parceiros desgraçados, sua própria cria que matou, se espalhavam de vale em vale, de Efelduaf até as colinas orientais, até Dol Guldur e os fortes de Treva-mata. Mas ninguém podia rivalizar com ela, Laracna, a Grande, última filha de um Goliant a assolar o mundo infeliz. Anos antes, Gollum a avistara. Sméagol, que explorava todos os buracos escuros e em dias passados fizera-lhe mesuras e a adorara, e a escuridão de sua vontade maligna caminhava junto a ele por todos os caminhos de sua exaustão, isolando-o da luz e do arrependimento. E ele prometera levar-lhe comida. Mas a ânsia dela não era a dele. Pouco ela sabia ou fazia questão de torres ou anéis, ou qualquer coisa inventada pela mente ou pela mão. Ela que só desejava a morte para todos os demais, em mente e em corpo, e para si uma saciedade de vida, a sós, inchada até as montanhas não mais poderem sustentá-la, e a treva não mais poder contê-la. Mas esse desejo estava ainda longínquo, e por muito tempo já estivera faminta, à espreita em seu covil, enquanto crescia o poder de Sauron e a luz dos seres vivos abandonavam suas divisas, e a cidade no vale estava morta, e nenhum elfo ou homem se aproximava, somente os infelizes orcs. Alimento fraco e cauteloso, mas tinha que comer, e por muito que se ocupassem cavando novas passagens tortuosas do pasto e da sua torre, ela sempre encontrava algum modo de apanhá-los, mas ansiava por carne mais doce, e Gollum a trouxera para ela. Vamos ver, ele costumava dizer a si mesmo, quando o humor maligno o acometia, caminhando pela estrada perigosa da Zemin-Muil ao Vale Morgul. Vamos ver. Pode muito bem ser. Ah, sim. Pode muito bem ser que quando ela jogar fora os ossos e as roupas vazias, nós vai encontrar ele, vai pegar ele, o precioso, uma recompensa para o pobre Sméagol que traz comida boa. E vamos salvar o precioso como nós prometemos. Ah, sim. E quando ele estiver a salvo, então, ela vai saber. Ah, sim. Então nós paga ela na mesma moeda, meu precioso. Então nós paga todos na mesma moeda. Assim ele pensava num compartimento interno de sua própria manha, que ainda esperava esconder dela, mesmo tendo voltado a ela e se inclinado à sua frente, enquanto os companheiros dormiam. E quanto a Sauron, ele sabia onde ela espreitava. Agradava-lhe que ela ali habitasse, faminta, mas inabalada em sua malícia, uma guarda mais segura naquela antiga trilha para sua terra do que qualquer outra que sua habilidade poderia criar. E os orcs, esses eram escravos úteis, mas ele os tinha em profusão. Se vez por outra Laracna os apanhasse para saciar o apetite, que estivesse à vontade, ele tinha bastantes. E às vezes, assim como um homem pode jogar um petisco para a sua gata, ele a chama de sua gata, mas ela não lhe pertence, Sauron lhe mandava prisioneiros para os quais não tinha melhor uso. Fazia persegui-los até a cova dela, e relatos de como ela brincava com eles lhe eram trazidos. Assim viviam ambos, deleitados com seus próprios expedientes, e não temiam ataque, nem ira, nem qualquer fim de sua maldade. Jamais uma mosca escapara ainda das teias de Laracna, e tanto maiores eram agora sua fúria e sua fome.
Mas o pobre Sam nada sabia daquele mal que haviam instigado contra si, exceto que um temor o assaltava, uma ameaça que não conseguia ver, e tornou-se um tal peso que correr era um fardo, e seus pés pareciam de chumbo. Havia pavor à volta dele, e inimigos diante dele no passo, e seu patrão, em excitação de sina mortal, corria negligente ao encontro deles. Desviando a vista da sombra lá atrás e da profunda treva sob o penhasco à esquerda, ele olhou para a frente e viu duas coisas que lhe aumentaram a aflição. Viu que a espada que Frodo ainda segurava desembainhada reluzia com uma chama azul, e viu que, apesar de o céu atrás dela já estar escuro, a janela na torre ainda brilhava rubra. Orcs, murmurou. Nunca vamos conseguir invadir desse jeito. Tem orcs por perto e coisa pior que orcs. Então, voltando depressa ao antigo hábito de sigilo, fechou a mão sobre o precioso frasco que ainda trazia. Sua mão reluziu por um momento, vermelha com seu próprio sangue vivente, e então ele enfiou a luz reveladora no fundo de um bolso, junto ao peito, e se envolveu com a capa élfica. Então tentou acelerar o passo. O mestre ia mais depressa, já estava uns 20 passos à frente, voando como uma sombra. Logo estaria fora de vista naquele mundo cinzento. Sam mal ocultara a luz do cristal de estrela quando ela veio. Um pouco à frente, à esquerda, ele viu, repentinamente, emergindo de um buraco negro de sombra sob o penhasco, a forma mais detestável que jamais contemplara. Horrível, além do horror de um pesadelo. Era bem semelhante a uma aranha, porém mais enorme que as grandes feras caçadoras, e mais terrível que elas por causa do propósito maligno em seus olhos implacáveis. Os mesmos olhos que ele crera estarem assustados e vencidos. Ali estavam eles, outras vezes iluminados com luz cruel, agrupados em sua cabeça estendida. Tinha grandes chifres e por trás do pescoço curto que parecia uma haste estava o imenso corpo inchado. Um vasto saco entumecido, balançando e bambeando entre as pernas. Seu grande volume era negro, borrado de marcas lívidas, mas o ventre embaixo era pálido e luminoso, e emitia fedor. As pernas eram arqueadas, com grandes juntas salientes altas sobre o lombo dela, e pelos que eriçavam como espinhos de aço, e na extremidade de cada perna havia uma garra. Assim que se espremeu pela saída superior da toca, o corpo mole e esborrachado e os membros dobrados, moveu-se com velocidade horrível, ora correndo nas pernas que estalavam, ora dando um salto repentino. Estava entre Sam e seu patrão. Ou ela não viu Sam, ou então evitou-o naquele momento como portador da luz, e fixou toda a atenção em uma presa, em Frodo, privado de seu frasco, correndo negligente a trilha acima, ainda inconsciente de seu perigo. Corria rápido, mas Laracna era mais rápida. Em alguns saltos ela o apanharia. Sam ofegou e reuniu todo o fôlego que lhe restava para gritar. Cuidado atrás! Berrou. Cuidado, patrão! Eu... Mas subitamente seu grito foi abafado. Uma mão comprida e pegajosa lhe fechou a boca, e outra o apanhou pelo pescoço, enquanto algo se enrolava em sua perna. Apanhado desprevenido, despencou para trás nos braços do atacante. Pegamos, chiou Gollum em seu ouvido. Finalmente, meu precioso, nós pegamos ele, sim, o hobbit asqueroso. Nós pegamos este. Ela vai pegar o outro. Ah, sim. Laracna vai pegar ele. Não, Sméagol, ele prometeu. Não vai machucar mestre nem um pouco. Mas ele pegou você, imundozinho, asqueroso safado. Cuspiu no pescoço de Sam. A fúria diante da traição e o desespero por ser detido quando seu patrão estava em perigo mortal conferiram a Sam uma súbita violência e força que estavam muito além de qualquer coisa que Gollum esperara daquele hobbit lerdo e estúpido como o considerava. Nem o próprio Gollum poderia ter se retorcido mais depressa, nem com maior ferocidade.
Sua pressão na boca de Sam fraquejou, e Sam agachou-se e investiu para a frente outra vez, tentando arrancar-se do aperto em seu pescoço. Ainda tinha a espada na mão e, no braço esquerdo, suspenso pela tira, estava o cajado de Faramir. Desesperado, tentou virar-se e espetar o inimigo, mas Gollum foi rápido demais. Seu longo braço direito se estendeu e ele agarrou o pulso de Sam. Seus dedos eram como um torno. Lenta e implacavelmente, dobrou a mão para baixo e para a frente, até que, com um grito de dor, Sam soltou a espada, que caiu ao chão, e todo o tempo a outra mão de Gollum apertava mais a garganta de Sam. Então Sam deu a última cartada. Usando toda a força, libertou-se com um puxão e apoiou os pés com firmeza. Então, de repente, impeliu as pernas contra o chão e, com todo o ímpeto, jogou-se para trás. Sem esperar nem aquele truque simples de Sam, Gollum despencou com sangue por cima dele e recebeu o peso do robusto hobbit no estômago. Soltou um chiado agudo e por um segundo a mão que tinha no pescoço de Sam afrouxou. Mas seus dedos ainda seguravam a mão da espada. Sam soltou-se com um arranco avante e pôs-se de pé. E então girou rapidamente para a direita em torno do pulso que Gollum segurava. Apanhando o cajado com a mão esquerda, Sam o ergueu, e ele desceu com um assobio um estalido no braço estendido de Gollum, logo abaixo do cotovelo. Com um guincho, Gollum largou-o. Então Sam atacou. Sem esperar mudar o cajado da esquerda para a direita, desferiu outro golpe selvagem. Rápido como uma cobra, Gollum deslizou para o lado e a pancada que visava sua cabeça o atingiu nas costas. O cajado rachou e se partiu. Isso lhe bastou. Agarrar por trás era um antigo jogo seu e raramente fracassara nele. Mas daquela vez, iludido pelo rancor, cometera o erro de falar e se regozijar antes de ter ambas as mãos no pescoço da vítima. Tudo dera errado em seu belo plano desde que a luz horrível surgira, tão inesperada na escuridão. E agora estava face a face com o inimigo furioso, pouco menor que ele mesmo. Aquela luta não era para ele. Sam recolheu a espada no chão e a ergueu. Gollum guinchou e, dando um pulo para ficar de quatro, fugiu saltando com um grande ímpeto como um sapo. Antes que Sam pudesse alcançá-lo, ele havia fugido, correndo de volta ao túnel com velocidade espantosa. De espada na mão, Sam foi atrás dele. No momento esquecera-se de tudo mais, exceto a fúria rubra no cérebro e o desejo de matar Gollum. Mas antes que conseguisse alcançá-lo, Gollum se fora. Então, com um buraco escuro diante dele e o fedor saindo ao seu encontro, como um trovão, o pensamento em fraude no monstro acometeu a mente de Sam. Girou de repente e correu desesperado trilha acima, chamando o nome do patrão. Estava atrasado. Até ali a trama de Gollum tivera sucesso.